Saudações em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida. Estamos de volta para mais uma aula de História da Igreja, este módulo de História da Igreja, e nesta aula nós vamos falar sobre a Igreja perseguida. Na aula passada, nós estudamos sobre a Igreja primitiva, que começou com o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, passa pelo dia de Pentecostes, formando a Igreja, os primeiros discípulos, os primeiros membros da Igreja, até por volta do ano 70, do ano 100, mais ou menos aproximadamente, com a queda de Jerusalém. Então, nesta aula, nós vamos ver então sobre a Igreja perseguida. O próprio nome já nos dá uma ideia. Perseguida é esse período que começa então a perseguição aos cristãos. O período vai da morte de João, por volta do ano 100 depois de Cristo, ao edito de Constantino, no ano 313. Quais foram as causas dessas perseguições? Na própria Bíblia a gente tem uma pista. Lá no início, no livro de Atos, no capítulo 8, no versículo 14, você pode acompanhar aí, diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então a Bíblia nos registra que em um determinado momento a igreja estava muito concentrada em Jerusalém. Estava muito embolado o meio de campo em Jerusalém. E aí começa então a perseguição. Deus permitiu a perseguição. E essa turma de irmãos e irmãs que iam se espalhando pelo mundo afora, levavam a palavra. Então essa perseguição foi algo permitido por Deus para que esses primeiros cristãos pudessem sair da sua zona de conforto e irem divulgando o evangelho. Então, esses primeiros cristãos, eles eram considerados antissociais, eles não se enquadravam. Na verdade, um cristão verdadeiro ele não se enquadra nos padrões da sociedade, nem os primeiros cristãos e nem os cristãos de agora, eu digo os verdadeiros cristãos apostólicos, a gente não consegue se enquadrar, né? Uma pessoa que está enquadrada no padrão do mundo, ela está automaticamente fora do padrão de Deus. Então, esses primeiros cristãos, eles não se enquadravam, eles eram considerados antissociais. Quando eu fazia faculdade de História, eu buscava textos e leituras sobre os primeiros cristãos, e até mesmo tem uma obra bem famosa, que é a História dos Hebreus, pelo autor Flávio Josefo. É um livro bem grandão, e nesse livro fala algumas coisas sobre esses primeiros cristãos. Então, como eles chamavam esses primeiros cristãos, eram de antissociais. Então, eles eram pessoas antissociais. Eles não aderiam ao sistema romano. Nesse período, nós precisamos lembrar que quem estava dominando toda aquela região e o mundo antigo, diríamos assim, era Roma, o Império Romano. Então, Jerusalém, toda a região da Judéia, era dominada por Roma. Então, Roma tinha uma mão forte de poder político em cima daquela região. E os cristãos, então, não aceitavam, não aderiam a isso. Então, começa uma perseguição por conta do Estado romano, que para eles era uma ameaça. Era uma ameaça à igreja, os cristãos da época, era uma ameaça. Então, assim que começa a perseguição. Então, também uma coisa que é importante a gente falar nesta aula é sobre o começo do cânon do Novo Testamento. Aí você pergunta, para aqueles que não sabem, para isso que a gente está estudando aqui, o que é o cânon? O cânon é a junção das cartas, dos livros, dos evangelhos, e considerar essa junção como algo sagrado. Então ali começa a surgir a Bíblia, começam a surgir os primeiros passos para ser criada a Bíblia. A Bíblia, lembrando, a palavra Bíblia é
como se fosse uma grande biblioteca. Então são vários livros, várias cartas consideradas sagradas que formam esse livro maravilhoso que é a Bíblia, a palavra de Deus. Então começa nesse momento aí da igreja perseguida, da história da igreja, chamada igreja perseguida, e começa a surgir esse cânon, né, do Novo Testamento. E lá no segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nós podemos ver o próprio apóstolo Paulo já dando uma ideia que eles tinham, naquele primeiro momento ali, já de um cânon bíblico, de uma junção de escrituras que eles já consideravam, isso aqui é escritura sagrada. Então ali fala, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então a igreja, lá nos seus primeiros passos, nós já podemos ver no apóstolo Paulo ensinando a Timóteo que eles já tinham uma Bíblia, algumas escrituras que eles consideravam como escritura sagrada. Então, a igreja perseguida, ela começa a surgir, né, nesse momento aí, por volta do ano 100 ali, né, depois da morte de João, começa a surgir grupos e ideologias diferentes, é importante a gente destacar, começa a surgir ideologias diferentes, e nós podemos destacar, então, rapidamente, falando sobre os 3 principais correntes de ideias, correntes teológicas nesse primeiro momento aí da igreja perseguida, que são os arianos, os trinitários e os sabelianos, né? Esses grupos, eles levam outros nomes, né? Se você colocar na internet ali, colocar no Google, vai aparecer outros nomes. Mas é só para a gente caracterizar aqui cada um desses grupos aí, né? E os pormenores não é tão relevante para o nosso estudo aqui, que, como eu falei, ele não se esgota. Esse é um assunto muito extenso. Então, ário. Ário, né, arianismo vem de Ário, que é um nome de um homem que começou, né, a ter algumas ideias e acaba influenciando outras pessoas. Ário, a data é 256 depois de Cristo a 336 depois de Cristo, é o período mais ou menos que esse homem chamado Ário viveu. Era um presbítero da igreja de Alexandria e ele ensinava que Cristo era menos que Deus. Então, os considerados, chamados arianos, e existe até hoje. Existem muitos grupos que são dessa linha de pensamento e eles consideram como se Jesus fosse um semideus, ou um deus menor, e assim por diante. Montano, também um outro homem que influenciou nessa época, ele começou com a ideia de separação, né, na divindade, né? Ele começou com a ideia de separação, né, na divindade, e Tertuliano, né, é considerado o pai da Trindade, foi o cara então que é considerado o pai da Trindade, né? Ele não sistematizou a Trindade, isso aí foram outros pensadores no decorrer do tempo, né? Mas ele deu o pontapé inicial, né, dando uma ideia de Trindade em relação à divindade de Deus. E Tertuliano foi o cara que inventou a palavra Trindade relacionada a Deus, né? Deus, 3 pessoas distintas e coeternas e coiguais e coisa e tal. Então vocês percebam, né? Você pode perceber que aqui nesse primeiro momento já começa a surgir heresias. Né? O próprio Senhor Jesus ele falava que do meio de vós vai surgir falsos mestres, falsos líderes e coisa e tal, né? Que não era para a gente dar ouvido a eles. Então esses primeiros homens aí já começam a surgir falsas doutrinas e essas falsas doutrinas vão influenciando o mundo cristão, diríamos assim, da época, e vem influenciando até os dias de hoje. Por outro lado, também temos aqueles que continuavam com a fé verdadeira, da unicidade, criam em um único Deus, que esse Deus se manifestou em carne, que Jesus Cristo era o próprio Deus, e assim por diante. E aí eu coloquei o primeiro da lista, Sabélios, que foi um bem famosão, aí, bem conhecido, que 215 depois de Cristo, a sua data de nascimento ali aproximadamente, e ele tinha uma teologia que Jesus era Deus manifestado em carne, era isso que ele pregava e ensinava.
E tem outros pensadores, pregadores monoteístas dessa época também, que acreditavam, parecido com aquilo que a gente acredita hoje, né? Da unicidade, do monoteísmo. E eu coloquei alguns nomes aqui: Irineu, Hermes, Clemente de Roma, Policarpo, Inácio, bispo de Antioquia, Orígenes, Práxias, Noetus, e tem outros. Esses aqui são homens que a grande maioria das literaturas aponta que eles tinham uma ideia cristocêntrica e que acreditavam na unicidade. Né? Alguns deles com algumas diferenças, mas na grande maioria. Então a gente já começa a perceber que tinha nesse momento da história aquele grupo que ainda estava na verdade, que estava pregando a palavra, que batizava em nome de Jesus, que não tinha esse negócio de trindade, e já começa a surgir outros grupos influenciadores. Né? Então, esses nomes que eu vos falei, eles tinham uma teologia essencialmente cristocêntrica e a crença firme que Jesus era Deus manifestado em carne. Então, terminamos aí essa parte intitulada de Igreja Perseguida, e a gente começa a perceber que começam a surgir falsas doutrinas e grupos com outras ideias, e nesse momento, então, começa a surgir com força a perseguição, né, da Igreja por parte do Império Romano, nesse período aí, que é também mencionado muitas vezes, a época que Roma levava os cristãos para o Coliseu, os gladiadores, os cristãos eles eram colocados para serem mortos, perseguição, né, da igreja. Então, Deus vos abençoe. Nós nos encontramos na nossa próxima aula de Igreja Imperial. Deus vos abençoe e nos encontramos na próxima aula.